Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das questões mais fundamentais da filosofia, né? Será que a alma humana consegue existir sem o corpo? Para investigar isso, vamos olhar de perto o argumento fascinante de Tomás de Aquino, que propõe uma prova de que a alma pode sim existir por conta própria. A questão central é exatamente essa. A alma, sabe? Essa fonte do nosso pensamento. Será que ela é só uma parte que não dá para separar do corpo? Ou ela tem a capacidade de existir sozinha? É um quebra-cabeça, um mistério que, poxa, intriga a humanidade há séculos. Ok, então vamos começar pelos desafios. Porque para a gente entender a força do argumento do Aquino, a gente precisa primeiro encarar as objeções que ele teve que superar. E olha, não são poucas não. Existem motivos bem fortes para a gente pensar que, na verdade, a alma depende totalmente do corpo. Basicamente, são 3 objeções principais. E elas, assim, à primeira vista, parecem derrubar completamente a ideia de uma alma independente. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então, resumindo, a lógica é a seguinte. Primeiro, a alma seria só uma parte da gente. E uma parte, não existe sem o todo. Segundo, a gente fala a pessoa pensa, e não a alma pensa. Isso parece indicar que a ação é do ser humano completo, e não só de um pedaço dele. E terceiro, e esse é bem interessante. Para pensar, a gente precisa de imagens mentais que vêm dos nossos sentidos, o que na filosofia se chama de fantasmas. E para ter sentidos, bom, precisa de um corpo. Mas é aqui que a coisa muda. É o ponto de virada. Diante de todas essas objeções, que são bem fortes, Tomás de Aquino desenvolve um contra-argumento. E é um argumento super engenhoso que vira o coração da prova dele. E é legal ver que o Aquino não tira isso do nada. Ele está construindo em cima de outros pensadores, como Santo Agostinho, que já vinha falando dessa natureza não física da mente. Essa citação aqui, ela prepara o terreno perfeitamente para a ideia de que o intelecto é algo fundamentalmente diferente de tudo que é material. Ok, antes da gente continuar, tem uma palavrinha-chave que a gente precisa entender: subsistente. É um termo técnico, mas a ideia é simples. Quando Aquino diz que a alma é subsistente, ele quer dizer que ela consegue existir por si mesma. A existência dela não depende de estar dentro ou apoiada em outra coisa para poder existir. E é aqui que começa a jogada de mestre do Aquino. Ele parte de uma observação que parece simples sobre o nosso intelecto. A nossa capacidade de conhecer a natureza de, basicamente, todas as coisas físicas. Pensa bem, a gente consegue entender o que é água, o que é uma pedra, o que é fogo. A gente consegue captar a essência de qualquer tipo de corpo. Agora, o mais legal é como o Aquino pega essa ideia que é bem abstrata e a torna super concreta. Ele usa 2 analogias que são, assim, brilhantes. Pensa só, se a língua de alguém está doente, com gosto amargo, essa pessoa não vai conseguir sentir o sabor doce de nada. Tudo vai parecer amargo. Ou então, um vidro colorido. Se o vidro é verde, tudo que a gente olhar através dele vai parecer verde. Ou seja, a natureza do instrumento de conhecimento atrapalha, interfere no que ele conhece. A mesma coisa, diz ele, aconteceria com o nosso intelecto. Se ele fosse um órgão físico, ele teria sua própria natureza física. E essa natureza iria colorir, iria limitar o conhecimento de todas as outras naturezas. Então a conclusão lógica que ele chega é inevitável. Já que o nosso intelecto consegue sim conhecer a natureza de todos os corpos, ele mesmo não pode ser um corpo. Ele precisa ser incorpóreo, ou seja, não físico. E isso leva a gente para o arremate final do argumento. O Aquino conecta a maneira de operar com a maneira de existir. A ideia é, se uma coisa consegue operar por conta própria, ela também deve existir por conta própria. A gente acabou de ver que o intelecto tem uma operação própria, que é conhecer, e que essa operação é não física. Logo, a alma, que é o princípio desse intelecto, tem que ser incorpórea e subsistente. Ela existe por si só. Beleza. Agora que a gente tem esse argumento central, dá para voltar naquelas 3 objeções lá do começo e ver como a lógica do Aquino responde a cada uma delas. Ok, vamos lá, resposta por resposta. Para a objeção de que a alma é só uma parte, o Aquino diz, sim, é uma parte, mas é uma parte com uma operação tão única que ela consegue subsistir. Para aquela ideia de que a pessoa age, ele concorda, mas com um adendo importante, a pessoa pensa através da alma, do mesmo jeito que a gente vê através dos olhos. O olho não é a pessoa, mas é com ele que ela vê. E por fim, sobre a alma precisar do corpo para ter imagens para pensar, aqui ele faz uma distinção que é crucial. O corpo fornece o objeto do pensamento, ou seja, a imagem mental, mas não é o órgão do pensamento. É uma diferença sutil, mas fundamental. Beleza, depois dessa viagem filosófica toda, o que fica disso tudo? Qual é a grande ideia para levar para casa? No fim das contas, todo esse argumento que parece complexo pode ser resumido num princípio que é, ao mesmo tempo, simples
elegante e muito poderoso. Para se conhecer tudo que é físico, o próprio conhecedor não pode ser físico. É uma inversão de perspectiva fascinante, né? A nossa capacidade de se conectar com o mundo material todo seria a maior prova de que uma parte da gente não é material. Isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta para pensar. Se a gente aceita essa linha de raciocínio de que o princípio do nosso pensamento não é físico, quais são as implicações disso para os debates de hoje em dia? Sobre a mente, sobre inteligência artificial, sobre a natureza da consciência? A discussão, com certeza, está muito longe de acabar.